Eu gostaria de convidar você, meu querido irmão, para abrir a sua Bíblia lá em Mateus capítulo 18. Mateus capítulo 18, existe uma palavra maravilhosa do Senhor Jesus que nós vamos tomar posse hoje, para a honra e glória do nome dEle e para a nossa felicidade. Amém? Mateus capítulo 18. E o nosso tema hoje é o poder da concordância. Será que quando nós concordamos a respeito de alguma coisa, isso faz diferença? Você acredita que quando você concorda com outra pessoa, alguma coisa acontece? Sim ou não? Quando nós combinamos alguma coisa, quando nós concordamos com alguma coisa, fica-se esperando que se faça alguma coisa. Então, a concordância é muito importante quando nós queremos que alguma coisa aconteça. E aqui Mateus capítulo 18, versículo 19, diz assim o verso 19: E afirmo a vocês que isto também é verdade. Todas as vezes que dois de vocês que estão na terra pedirem a mesma coisa em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Por quê? Onde dois ou três estão juntos em meu nome, eu estou ali com eles. Glória a Deus. Dois ou três. Nós estamos muito mais. Você concorda comigo que nós estamos aqui em nome de Jesus? Amém? Então tudo que você pedir ao Senhor neste momento, quando a palavra estiver falando com você concordar com a palavra, você ora e Deus vai se encarregar de fazer acontecer. Por quê? Porque tudo aquilo que está em concordância com a palavra, presta atenção que não é em concordância com você mesmo, não é em concordância com alguns princípios, com algumas coisas que nós gostaríamos de ter, mas é só nós, não estão no projeto de Deus. Então, queridos, se não está no projeto de Deus, você não está concordando com Deus. Mas tudo aquilo que está na palavra, e você concorda, amém, Senhor, que isso aconteça na minha vida. Jesus disse, vai ser feito pelo meu Pai que está no céu. Aleluia. Que bom quando nós acreditamos que essa palavra que Jesus disse é verdade. Que bom que não é só um texto da leitura bíblica maravilhoso que nós gostamos de ler. Que bom que é algo que nós colocamos o dedinho aqui em cima e falamos, Senhor, se é assim, concordo contigo. Pode, vem em mim que eu quero, para a honra e glória do Senhor. Amém? Mas eu gostaria de fazer uma pergunta aqui para você. Você que leu esse versículo, prestou atenção, dá mais uma meditada nele aí. Qual é o foco de Jesus nessa palavra? O que você percebe de todas essas palavras juntas aqui, que foram lidas? O que você acha que Jesus quis destacar para os seus discípulos? O que você acha que nós podemos pegar para nós, tomar posse e ficar aguardando acontecer? O que você acha que foi o foco do Senhor aqui? Qual o foco? Concordância tem força. Fala para o irmão do lado, concordância gera força. Quando vocês concordarem e pedirem a mesma coisa, Deus vai se encarregar de fazer acontecer. Então, concordância, amados, tem força. E olha que interessante, a concordância entre pessoas aqui na terra, ela tem força social, por exemplo. Quando algumas pessoas sentem necessidade, vamos usar aqui um exemplo. A gente sente necessidade de lazer, de ter uma piscina, de ter um lugar agradável para fazer um churrasquinho, de ter ali alguns aparelhos de ginástica, que a gente não pode ter em casa, e seria bom ter isso à nossa disposição. E algumas pessoas concordam, olha, seria bom então nós termos isso. O que é que surge dessa concordância? Um clube social. Então,
a concordância aqui na terra entre pessoas faz coisas acontecerem de modo maravilhoso. A vida social fica melhor quando pessoas concordam. Sabe, irmãos, às vezes a concordância na terra, ela faz até alguma coisa maligna funcionar. Você já está pensando, não está? Algumas pessoas, às vezes, se juntam para intentos malignos. E o que acontece? Quando alguns presidiários se juntam na cadeia e dizem, vamos formar aqui um partido para controlar alguma coisa lá fora da cadeia? Funciona, irmãos? Você tem dúvida? Funciona. Porque há concordância entre eles. E dali de dentro saem alguns comandos. E os que estão lá fora também concordam que seja feito. Eles dizem amém pelo bilhetinho do chefe que está lá naquele lugar e traz ali uma ação maligna. E quando alguém aqui de fora diz amém, você fica recebendo as notícias de que funcionou a concordância de algumas pessoas no lado maligno. Então, irmãos, Jesus vem e fala assim para a sua igreja, meus queridos, presta atenção, quando duas pessoas concordam entre si, isso gera força aqui na terra. E gera força também espiritual no céu. Olha que interessante, quando Deus enxerga dois ou mais concordando aqui na terra a respeito de alguma coisa para que o reino de Deus cresça, você acha que vai funcionar ou não? Os irmãos, por exemplo, estão aqui porque concordaram que o horário que nós escolhemos é um horário bom, dá para você estar aqui, você agendou para estar aqui nesse domingo, é esse horário, você concordou que então é muito bom estarmos aqui juntos adorando a Deus. Então esse culto está acontecendo, amém, queridos? E Deus está olhando do céu, e neste momento Ele está dizendo, os meus filhos estão reunidos em nome de Jesus, e eles estão concordando que a adoração aqui é única e exclusivamente para o nome do Senhor nosso Deus. Eles estão concordando que a palavra que eles vão ouvir, que vai ser lida aqui, das Escrituras Sagradas, é uma palavra que saiu da boca de Deus. Estão dizendo amém. Então diz, coisas vão acontecer neste lugar. Fala para o irmão, coisas vão acontecer neste lugar. Porque nós estamos em concordância que a glória de Deus será vista neste lugar. Amém, queridos? Agora, eu te pergunto, se a concordância funciona no reino espiritual, quando Deus nos vê juntos concordando com alguma coisa, Ele dá comando aos seus anjos, você acha que o diabo também não faz a mesma coisa? Quando ele vê a igreja do Senhor concordando em fazer algo juntos, no mesmo dia, no mesmo lugar, da mesma forma, para a mesma honra e glória do Senhor Deus. Você acha que os demônios falam, ixi, agora pegou. Agora pegou, porque agora esse povo, concordando entre si, não tem o que nós possamos fazer. E aí, irmãos, infelizmente, o diabo não é tão pessimista assim, de saber que quando você se junta, Deus vai ser glorificado e não tem mais jeito. Ele fala, veremos. E aí, parte os comandos malignos do Senhor trevoso para os seus comandados, e eles vêm e eles procuram ficar dando voltas, procurando oportunidade, procurando brechas, amém? Mas deixa eu te perguntar, para cada demônio que tenta nos atormentar, quantos anjos tem? 2 ou mais, mas pelo menos 2, porque a Bíblia diz que 1/3 caiu e virou demônio, mas 2/3 estão no céu à disposição do Senhor. Então você pode ter certeza, se você está concordando com algo divino, tudo bem que tem 1/3 de demônios tentando tirar isso do seu coração, mas tem 2/3 dos anjos do Senhor, pelo menos, te ajudando a manter a coisa de pé. Amém?
Então, irmãos, nunca desista de concordar com a palavra de Deus, mesmo que pareça algo absurdo. Mas olha que interessante, eu quero que você abra Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. Eu quero ler com você, versículo 22 em diante. Mateus capítulo 12, no versículo 22 diz que levaram a Jesus um homem que era cego e mudo. Por quê? Um homem que era cego e mudo, por quê? Estava dominado por um demônio. Jesus o curou e ele começou a ver e a falar. Dá só uma pausa. Eu quero que você visualize a cena. Levaram até Jesus um homem que ele era cego e mudo, porque tinha demônio controlando a visão e a fala. E na hora que eles concordaram, olha, vamos levar até Jesus. Por que vamos levar até Jesus? Esse levaram é plural, então algumas pessoas concordaram que se levasse esse homem com esse problema até Jesus, alguma coisa iria acontecer. E aconteceu. O que aconteceu? O demônio saiu. E o verso 23 diz que a multidão ficou admirada e perguntava: será que este homem é o filho de Davi? Mas alguns fariseus ouviram isso e responderam: que nada, é Belzebu, o chefe dos demônios, quem dá poder a este homem para expulsar demônios. Irmão do céu, viram o poder de Deus agindo na vida daquele homem, os demônios batendo em retirada, mas alguém não concordou que aquilo era de Deus. Você já viu alguma coisa assim acontecer? Deus vem, age no meio da igreja, faz algumas coisas, transforma algumas coisas, alguém olha e fala assim: é nada, isso não é de Deus, o que é isso? Por que não é de Deus? Talvez porque quebrou alguma prática costumeira da religiosidade. Talvez. Talvez porque você ficou constrangido de ver que aquilo parece que não é próprio para o lugar. Irmãos, pensa bem, um homem que todo mundo olhava e falava assim: é cego, é mudo. Alguém falou assim: mas é porque tem demônio, vou levar até Jesus. Jesus pega e fala assim: sai daí, demoniada. E o homem começa a enxergar e começa a falar. Que alegria para quem concordou. Mas, irmãos, que raiva para aqueles que não concordaram que aquele era o momento, aquela era a forma de libertar aquele homem. Então eles acusaram. Mas isso abalou Jesus? Você fica abalado, querido, quando você tem certeza que você está concordando com a palavra de Deus, mas tem alguém que está questionando essa palavra, e você às vezes fica constrangido com esse questionamento, e isso faz muitas vezes que a sua fé se esfrie. Mas, irmãos, essa é uma tática maligna. O diabo usou até contra Jesus. Mas olha que coisa linda, o versículo 25, que Jesus não se abalou com a oposição do maligno. Jesus continuou concordando: eu estou fazendo isso porque eu quero que o Pai seja glorificado. Amém, queridos? Verso 25 diz: Jesus conhecia os pensamentos deles e disse: o país que se divide em grupos que lutam entre si, certamente será destruído. E a cidade ou a família que se divide em grupos que lutam entre si, também será destruída. Assim, se no reino de Satanás um grupo está combatendo contra o outro, isso quer dizer que esse reino já está dividido e logo vai desaparecer. Mas você acredita que o diabo é tão tolo que ele é capaz de dividir o reino dele de uma forma que ele manda alguns demônios sair só para criar situação de embaraço? Você acha, irmãos, que o diabo luta contra o diabo? Você acha isso, irmão? Jesus falou assim: vocês estão brincando, né?
Se o diabo dividisse o reino dele, ele já não existia mais há muito tempo. Ele falou, gente, entenda uma coisa, o diabo junta o reino dele. O diabo não divide as coisas dele. Agora, ele quer dividir a igreja do Senhor Jesus. Ele quer que um irmão não concorde com o outro, porque assim vocês ficam fracos. Assim vocês geram discórdia. Um faz uma coisa, outro faz outra coisa, mas ninguém consegue fazer juntos. Então Jesus falou, presta atenção. Vocês estão me acusando de eu ser o príncipe dos demônios, por isso que os demônios foram embora. Chegou o chefe aqui, então a demoniada, a capetaiada, falou assim, agora tem que ir embora, porque o chefe chegou, ele vai tomar conta do pedaço. Isso vocês não estão entendendo. Não é assim que funciona o reino das trevas, não. Agora, eu expulsei por causa do poder de Deus que está em mim. Os demônios não tiveram opção aqui, não. Eles não tiveram que aceitar uma negociação. Eles não tiveram que submeter a autoridade entre eles, não. Eles tiveram que submeter a autoridade de Jesus. Jesus falou, sai, eles foram saindo e não tiveram jeito. Eu fico imaginando que eles ficaram olhando para a cara do chefe e falando, e aí, agora o homem mandou sair. Agora mandou sair, nós vamos ter que ir embora daqui. Você arruma um lugar para nós aí, porque nós vamos ter que ir embora daqui. Ok, irmãos? Glória a Deus. Então, qual é a lição que Jesus passou quando ele fala a respeito disso? Ele está pregando unidade, alguém chega e questiona a unidade, e Jesus fala, não abra mão da unidade, porque ela gera força. Qual é o propósito de Jesus aqui? Qual é o propósito de Jesus aqui? Amados, existe poder na concordância. Você consegue guardar isso no seu coração? Sabe por que nós precisamos, às vezes, irmãos, nos juntar para orar juntos? Não é porque você não tem força sozinho, não. Não é porque Deus não ouve a sua oração sozinho lá em casa, não. Não é nada disso. Deus ouve você em qualquer situação, em qualquer local, em qualquer circunstância. Deus ouve todos os momentos, em todas as circunstâncias. Mas por que é que então, alguém fala, pastor, mas por que que essa insistência da gente vir nos cultos de oração da igreja? De terça-feira, alguém chega, coloca no informativo, irmãos, terça-feira é dia de orar junto, é dia de estudar a palavra junto, venham. Irmãos, sábado de manhã, é hora de estar aqui juntos, orando em concordância, venha. Por que que a gente faz isso, irmãos? Por causa desse texto. Se nós estamos aqui no horário que foi marcado para nós glorificarmos a Deus, essa concordância gera força. Amém? Quantos gostariam de ver a igreja do Senhor Jesus crescer? Quantos gostariam de ver que a palavra vai alcançar todos os cantos dessa terra? Todas as pessoas terão chance de ser felizes debaixo da santa e poderosa mão de Deus. Quantos concordam que isso é verdade? Irmãos, não deixa de orar em concordância com alguém, porque talvez você sozinho não esteja conseguindo. Talvez você sozinho, você está conseguindo orar, sim, mas você está conseguindo pouco. Você está conseguindo alguns resultados, mas o Senhor está dizendo, eu quero muito mais para vocês. E quem sabe se não está faltando um pouquinho mais de concordância para nós gerarmos força. Eu gostaria de colocar esse pensamento no seu coração. Eu sei que muitas vezes a nossa concordância com outro irmão gera um certo desconforto na gente, é claro. Mas irmãos, eu abro mão de um conforto se for para alcançar um propósito para a glória de Deus. Eu não sei quantos estão comigo. Tem mais alguém comigo? Eu abro mão de um conforto, eu sofro um desconforto, se por conta disso eu conseguir fazer o que Jesus falou. Sempre que dois de vocês concordarem a respeito de algo a ser feito para a glória de Deus, os céus vão se abrir. Glória a Deus. Pensa nisso. Mas tem um outro texto lá de Eclesiastes, eu não vou ler o texto todo, eu só vou ler o versículo 12. Salomão, esse homem sábio que todos nós admiramos, irmãos, ele sabia muito bem a respeito do valor da concordância. Interessante que não é só Jesus que fala sobre isso. O sábio Salomão, escrevendo Eclesiastes, são centenas de anos antes de Jesus.
Então, ele também diz o seguinte, Eclesiastes 4, verso 12. 2 homens podem resistir a um ataque que derrotaria um deles se estivesse sozinho. 2, concordando, podem resistir a um ataque que venceria um sozinho. Um outro texto que eu quero ler para você, vai projetar ali, é João capítulo 10, verso 30, onde Jesus pega e fala: eu e o Pai somos um. Olha que interessante, irmãos. Parece que hoje, quando a gente ouve Jesus falar que ele e o Pai somos um, para nós hoje, irmãos, tem um certo significado. Mas no momento em que Jesus fala isso, você sabe o que significou isso? Jesus fala para um grupo de pessoas que achavam que eles, só eles, porque guardavam a lei de Deus, é que tinham a oportunidade de falar com Deus. E Deus jamais se uniria a um homem na terra, a ponto desse homem dizer: eu e o Pai somos assim, ó. É como se fosse um. O que eu penso, o que eu falo, o Pai concorda. O que o Pai fala, o que o Pai pensa, eu concordo. Jesus chega e fala assim: olha, vocês podem não concordar, mas eu e o Pai estamos concordando a respeito da minha missão. Eu vim aqui porque o Pai prometeu lá no comecinho. Eu vim aqui para cumprir algo, porque eu concordei com o Pai. Então, eu e o Pai somos um. Glória a Deus. Agora, qual é esse propósito? Que o Pai tinha, Jesus concordou e disse: nós estamos aqui, ó, unidos. Qual era o propósito? Desde o começo do Jardim do Éden, quando o homem se separou de Deus por conta do pecado, Deus já falando: mas isso não fica assim. Eu vou juntar novamente a minha família. Satanás, você está separando os meus filhos, mas eu vou juntar novamente os meus filhos. E digo mais, e vai ser uma família muito numerosa. Glória a Deus. Então qual era o projeto? Que Jesus concordou com o Pai, por isso veio na terra. Pai, eu vou para lá, porque chegando lá, eu vou atrair multidões para o Senhor. E todos que me receberem, todos que me reconhecerem como um contigo, eles vão se tornar filhos. E nós vamos ser uma grande família. Glória a Deus. Eu quero que você olhe para esse irmão do lado e fale assim: você já tem Jesus, não tem? Então nós somos irmãos, não somos? Falar, eu, você e Jesus estamos em concordância. Fala isso para o irmão. Eu, você e Jesus estamos em concordância. E qual é a concordância, irmãos? De que os céus vão se abrir e a bênção virá sobre a sua vida. A sua boca vai se abrir. A sua presença vai influenciar. E mesmo sem palavras, apenas com as suas atitudes, pessoas serão atraídas a Deus por conta do Espírito que está em você. Glória a Deus. Querido, é maravilhoso lembrar que aonde você trabalha, você não é só um funcionário daquele lugar. Você é um filho de Deus servindo naquele lugar. Isso daí é maravilhoso, irmãos. Você está em qualquer lugar, e às vezes são lugares assim constrangedores, são lugares assim impróprios, mas por alguma circunstância você precisa estar ali. Nessa hora, você precisa se lembrar: eu, Jesus e o Pai, nós somos um. Eu estou aqui, mas não estou sozinho. O Espírito Santo de Deus está comigo. O Senhor Jesus está comigo. E o Pai está com as suas bênçãos sobre a minha vida. E mesmo naquela circunstância, mesmo naquela dificuldade, mesmo naquele apuro, você não está sozinho. Amém, querido? Agora, é muito legal ver a maneira que aconteceu comigo, com você, para nós podermos fazer parte dessa família de Deus.
Jesus diz que ele, o Filho, está em pleno acordo com o Pai, porque ele é o Filho de Deus. Alguém poderia dizer, mas claro que Jesus tinha que dizer, ele e o Pai são um. Ele é o Filho de Deus. Naqueles dias, irmãos, os judeus talvez não aceitaram, porque eles não achavam que era possível Deus ter filhos. Deus tinha povo. Quem era o povo? Era o descendente dos judeus. Quem era o povo? Eram os que obedeciam à lei. Então, que Deus tinha um povo não se discutia. Mas filhos? E Jesus fala, sim, filhos, eu e o Pai somos um. Eu sou o filho, ele é o Pai. E vou dizer a mais, e todos que me receberem vão se tornar filhos. Glória a Deus por isso. E aí, irmãos, eu acho lindo. Essa semana nós estávamos estudando aqui Romanos capítulo 10, que a gente estuda toda terça-feira aqui. E esse texto de Romanos 10, versículo 9, que eu vou ler aqui para você, irmãos, ele soou de uma maneira tão especial. Se você disser com a sua boca que Jesus é Senhor, quando é que você vai abrir a boca e vai dizer que Jesus é Senhor? Quando você concordar que este é o único meio de se tornar filho de Deus. Amém, queridos? Eu louvo a Deus pelos irmãos que já concordaram com isso e se tornaram filhos de Deus. Eu louvo a Deus por isso. Então Paulo ele está dizendo aqui para um grupo de judeus que para eles isso é estranho, para eles isso é muito esquisito. Espera aí, nós somos povo porque nós temos herança de Abraão, nós temos sangue de Abraão, nós temos uma lei que nós guardamos. E olha, a gente rala para guardar a lei de Deus, porque não é fácil não. E Jesus fala assim, interessante, eu vou dar de presente essa filiação para você, somente se você abrir a sua boca, concordando que se você disser que o seu coração crê, o Pai fala assim, está nascendo um filho na terra, estou registrando o nome dele aqui no céu. Irmão, ser filho de Deus não é uma coisa de mudança de religião. Não é uma coisa que nós podemos dizer, olha, todos os crentes são filhos de Deus porque se tornaram crentes. Não é bem por aí não, irmãos. Se você falar que todos os crentes, só porque pertencem a uma denominação evangélica, são filhos de Deus, talvez você se engane. Mas se você disser, todos os que creem em Jesus de verdade, esses sim são filhos de Deus, você vai acertar com certeza. Agora, sabe o que vai acontecer com todos os que creem em Jesus de verdade? Tu com o irmão, vai andar em concordância. Porque só tem um Espírito Santo que Deus manda para nascer todos os seus filhos. Não existe outro Espírito. No reino espiritual, irmãos, existe muito Espírito. Tem até Espírito de porco. Conhece algum Espírito de porco? Tem, não tem? Tem, não tem? Já encontrou algum espírito de porco? Já fez negócio com espírito de porco? Né? Mas, irmãos, o Espírito Santo é um só. Então, todos aqueles que já aceitaram Jesus, irmão, tenha certeza, você é filho do mesmo Pai. Nós somos irmãos. Quando nós concordamos na terra a respeito do que nós vamos fazer para o Pai ser glorificado, pode ter certeza, nós vamos ver milagres acontecer. Glória a Deus. Então, criaturas, irmãos, quando elas concordam, elas geram. Filhos, quando concordam, também geram. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero que você abra agora lá em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2, tem 2 versículos aqui, irmãos, que fala muito forte a respeito do poder da concordância naquela primeira igreja do Senhor Jesus, que nasceu ali em Jerusalém, que nasceu ali alguns dias depois da morte e ressurreição de Jesus. Essa igreja, ela conseguiu fazer coisas maravilhosas por conta do quê? Da concordância entre os irmãos. Interessante. Quando Jesus falou, olha, fiquem reunidos até que do céu seja revestido de poder.
todos que concordaram de estar juntos em oração, buscando a Deus, aguardando o cumprimento da palavra, da promessa, irmãos, naquele grande e glorioso dia de Pentecostes, irmãos, eles foram abençoados pela presença do Espírito Santo. Todos eles foram abençoados, com a promessa sendo cumprida, o Espírito Santo sendo enviado na terra. E sabe o que o Espírito gerou? Todos aqueles que foram cheios do mesmo Espírito, irmãos, eles não tinham vontade de ficar separados uns dos outros. Eles não sentiam prazer em fazer uma programação onde não tinha ali um irmão de fé. Eles não sentiam, eles falavam, gente, a gente tem que fazer algumas coisas, eu sei, nós temos que trabalhar, ali tem pessoas que são só criaturas, não tem outro jeito, mas na hora que der um tempinho, nós vamos correr lá no templo, vamos ouvir os apóstolos falar a respeito de Jesus. E eles iam para lá. E ali, irmãos, eles ouviam aquela palavra maravilhosa. E a Bíblia diz que a fé vem por ouvir qualquer coisa? Não, a palavra de Deus pregada. O que os apóstolos pregavam naquela reunião pública? Como nós estamos tendo aqui uma reunião pública. O que os apóstolos pregavam? Eles pregavam a palavra. Eles falavam sobre Jesus, seus ensinamentos. Eles tentavam linkar o Velho Testamento, todos os ensinamentos da lei de Deus, com o cumprimento de Jesus. Como que, olha, Jesus veio para que tudo aquilo que Deus prometeu não caísse em discreto, mas se tornasse realidade. Então eles ficavam maravilhados. Então aqui o texto diz que todos os dias, unidos, eles se reuniam no pátio do templo. E sabe o que acontecia? Quando ia embora para casa, não voltava só no domingo seguinte, não. Eles faziam uma outra coisa interessante, que nós temos incentivado os irmãos a fazer. Se junta no meio da semana ou qualquer outro dia, num grupo pequeno, para sentir a unidade, a concordância, para Deus continuar fazendo alguma coisa que Ele começou na sua vida. Glória a Deus. Irmãos, nós olhamos aqui para esse texto, nós enxergamos então uma igreja se reunindo num grande ajuntamento, mas durante a semana, nas suas casas, partiam o pão, participavam das refeições com alegria e humildade, louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E sabe o que acontecia? A cada dia, o Senhor juntava ao grupo as pessoas que iam sendo salvas. Glória a Deus. Você tem visto isso acontecer, irmão? A cada dia, Deus usando vidas para juntar outros filhos através dos seus. Sabe, irmãos, quando nós concordamos em glorificar a Deus junto, isso vaza, isso extravasa. Outras pessoas são abençoadas com a nossa concordância de orar junto, de cantar junto, de compartilhar a palavra junto. E isso motiva outras pessoas a verem que essa nossa união, ela nos traz felicidade. Sabe, irmãos, a nossa mensagem, a nossa pregação, não deve ser em cima de dogmas religiosos. Você nunca deve dizer, olha, eu queria te convidar para estar conosco, porque lá nós temos uma doutrina, nós temos um ensinamento, nós temos uma prática. Não é nada disso. Você pode enjoar de convidar alguém para ver doutrina, prática religiosa, ele vai dizer o seguinte, eu já tenho isso. Eu quero ver outras coisas. Mas, irmãos, quando Jesus fala, 2 de vocês concordam e começam a glorificar a Deus junto, milagres acontecem. A glória de Deus baixa naquele lugar. E o que o mundo está buscando enxergar, irmãos? Não é uma nova política, não é uma nova economia, tudo isso é bom, virá, se Deus quiser. Mas o que o mundo está buscando, irmãos? Aonde está a presença de Deus? Onde tem gente com fé orando para que uma enfermidade saia em nome de Jesus? Onde tem gente vivendo a prática da palavra de Deus, praticando? Onde tem gente pagando preço, passando por situações de desconforto,
mas a glória de Deus está naquela vida. Aonde tiver essas pessoas, vai ser objeto de atração. Que Jesus falou assim: eu atrairei multidões que virão após mim. Irmãos, Jesus atraía. Do nada, Jesus estava ali falando, ensinando, pregando, quando vê, tinha uma multidão. A Bíblia diz que Jesus tinha até dificuldades em descansar. Muitas vezes Jesus estava descansando, quando ele acordava, ou acordavam a Jesus, tinha alguém lá dizendo: mestre, tirou um soninho aí? Sabe o que acontece? Tem uma fila aí de gente. O que esse povo queria, irmão? Não era só comer pão transformado, o pão do milagre, não. Sabe, irmãos, eles comiam o pão, tudo mais, tal, mas depois eles sentavam, e o pão do céu enchia o coração deles. Sabe, quando eles ouviam aquelas palavras de Jesus falando a respeito do Pai, aquilo mexia no coração deles, e o Espírito Santo falava assim: e você pode ter essa mesma alegria, e você pode ter essa mesma felicidade, e você pode ter esse mesmo gozo, porque Jesus distribuiu para todos. Amém, queridos? Então nós temos que concordar, irmãos, que sobre nós existe algo sobrenatural. Não pense que você anda por aí sozinho, pagando os seus preços para andar correto, conforme a Bíblia manda, sozinho. Tudo bem que nós sabemos que temos que empenhar, temos que nos esforçar, mas só isso não resolve. Tem tanta gente empenhada, se esforçando por causas aí, que é mais do que um sujeito que amarra a bomba no corpo e se explode no meio da multidão. Você acha que existe um empenho maior do que esse? Existe uma crença maior do que essa, que o sujeito amarrar a bomba no corpo, acreditando que se ele for no meio de uma multidão e se explodir, ele vai chegar no céu e Deus vai falar: oh, que benção, você matou uma multidão de... Você acha? Ele acredita nisso, irmão. Agora é o seguinte, às vezes, nós temos dificuldade de acreditar que se nós nos unirmos para orar por pessoas, coisas sobrenaturais acontecem. Sabe, irmãos, nós temos que começar a acreditar que os milagres vão acontecer depois de uma oração com fé. Gente vai enxergar. Nós costumamos valorizar o enxergar físico, né? Se é uma campanha, ó, tragam cegos aqui que vai sair todo mundo enxergando. Lota esse lugar. E aí aqueles que saírem enxergando, porque o poder de Deus pode curar, né? Todo mundo fala: gente, maravilhoso, olha só que bênção. E o triste é que vão atribuir isso a quem fez a oração. Infelizmente é assim que acontece. Mas, irmãos, a gente não consegue às vezes dimensionar que o cego que vem para um lugar onde tem 2 ou 3 concordando e glorificando a Deus, e sai dali vendo, é aquele que acendeu a luz do Espírito no seu coração, na sua mente, ele sai com um novo entendimento da palavra de Deus. Ele sai com uma nova esperança de que Deus disse: eu sei os planos que tenho sobre a sua vida, você vai prosperar, e o diabo não vai te destruir. Você vai prosperar, porque é isso que eu tenho para você. Aí você precisa ouvir isso e concordar com isso. Embora muitos digam: ah não, crente tem que ser pobre. Ah não, crente tem que ser miserável. Ah não, crente tem que ser isolado do mundo. Quem falou isso? Isso é a voz do maligno. O crente, irmãos, tem que ser aquele que acredita, ele crê a ponto de deixar o Espírito transformar a vida dele, e aonde ele chegar, ele crê que ali ele faz diferença. Eu disse outro dia aqui, eu vou repetir: se os patrões soubessem que aquele seu funcionário, filho de Deus, é a pessoa que traz o progresso para a sua empresa, esse cara talvez, numa situação de aperto, fosse o último a ser demitido. Por que eu digo isso? Porque a Bíblia diz que quando Jacó, abençoado por Deus, estava trabalhando para Labão, Labão prosperou, ficou rico. Porque Labão sabia
que Jacó tinha a bênção de Deus sobre ele. Depois de 20 anos, Jacó falou: eu vou embora, porque Deus tem outro projeto para mim em outro lugar. Não, não vai embora não. O que você quer aí? Fala para mim aí alguma coisa que eu te dou. Não, agora já trabalhei para o Senhor, já prosperei o Senhor. Agora Deus está dizendo que Ele vai me prosperar e eu vou seguir a minha vida. E então, irmãos, aonde você está, presta atenção, querido. Deus vai prosperar aquele lugar. Você concorda com isso? Que você não é só um pedreiro construindo uma casa para um cliente. Você não é só um funcionário atendendo um balcão de uma loja. Não. Você não é um operário numa indústria dando lucro para o proprietário. Não. Você é um filho de Deus, abençoando e sendo abençoado naquele lugar. Concordando com tudo que Deus quer dar para você. Entendendo que se você concorda que a sua posição naquele lugar é de ser bênção para aquele lugar, a bênção virá sobre você e aquele lugar. Glória a Deus, irmãos. Glória a Deus. Mas, irmãos, se eu estou te dizendo isso porque a Bíblia fala para nós, eu sei que você já sabia disso, não estou falando novidade nenhuma. Longe de mim eu pregar novidade aqui para os irmãos, né? Mas, irmãos, deixa eu te falar uma coisa. Você sabe, mas o diabo também sabe, que a concordância gera força. Agora, sabe o que o diabo faz? Ele procura colocar dúvida no nosso coração. Ele procura tirar o entendimento do nosso coração. Ele procura jogar alguma coisa que venha nos mover no sentido contrário de nos fazer, às vezes, parar ou regredir. É interessante. Agora, o que você acha, meu querido irmão, que seria uma força maligna para fazer você parar no projeto que Deus tem na sua vida e na vida de quem está ao seu lado? O que você acha que seria uma influência, alguma coisa que poderia realmente fazer você estagnar? O que você acha? Abalo financeiro? Não. Saúde? Talvez não. Mas abra sua Bíblia. Romanos capítulo 16. Paulo fala assim: meus irmãos, versículo 17 de Romanos 16. Eu peço, tomem cuidado com as pessoas que provocam divisões, que atrapalham os outros na fé, que vão contra o ensinamento que vocês receberam. Afastem-se dessas pessoas. Porque os que fazem essas coisas não estão servindo a Cristo, o nosso Senhor, mas a si mesmos. Por meio de conversa macia e com bajulação, eles enganam o coração das pessoas simples. Irmão, ser uma pessoa simples é um privilégio. Jesus disse: olha, os simples vão herdar o reino. Ser uma pessoa simples é ser uma pessoa descomplicada, que para ele está tudo bom, ele não é grande sofisticação, não espera muito, que Deus der, está ótimo. Mas, irmão, ser uma pessoa simples é perigoso. Porque ser uma pessoa simples, não examinar muito a palavra de Deus, ficar acreditando que todos os que usam o nome de Deus na boca, eles estão servindo a Deus, é perigoso. Por que nós temos dito, os irmãos, leia a sua Bíblia, medita na sua Bíblia. Meu irmão, não fica sem estudar a sua Bíblia. Se tem uma coisa que nos últimos tempos, eu sempre fui assim, mas nos últimos tempos estou sentindo necessidade de ser mais assim. Irmãos, estude a Bíblia. Arruma uma forma. Houve uma época que nós tínhamos classe de estudo bíblico aqui. Houve uma época, nos tempos bem mais antigos, que domingo era o dia da escola bíblica. E as pessoas vinham para estudar a Bíblia. E eles conheciam algumas coisas que são fundamentais para quando aparecer algumas pessoas com a Bíblia na mão, dizendo: isso aqui está na Bíblia. Eu não vou citar nome não, mas uma
autoridade religiosa. Eu vi outro dia na internet uma autoridade no meio religioso desse país dizendo o seguinte: a Bíblia não é autoridade na sua vida. Quem fala na sua vida é a igreja. O que a igreja fala é o que é o certo. Se a Bíblia falar o contrário, azar da Bíblia. Não escute a Bíblia. Irmãos, uma autoridade religiosa, dizendo que a Bíblia não é a palavra final, que a Bíblia não tem autoridade, que a autoridade está na boca de líderes religiosos. Você concorda com isso? Você concorda com isso, meu querido? Mas sabe o que vai acontecer? Está assim de gente concordando. Sabe o que vai acontecer? Eles não conhecem o que Paulo falou. Gente, cuidado, muitos vão pegar a palavra de Deus e vão dizer, ó, isso aqui é maravilhoso, mas nem tudo que está aqui é para você. Tem coisa aqui que você não vai entender, mas é porque não é para hoje. Tem coisa aqui que já caducou. Tem coisa aqui que é só história. Entende, irmão? Está entendendo? Então Paulo fala, queridos, cuidado. Porque aqueles que chegam com palavras macias, dizendo, olha, eu sei da Bíblia, eu conheço as coisas. Ó, você sabe que eu sou uma autoridade religiosa. Deixa eu te falar uma coisa. Cuidado. Cuidado. Se não está na Bíblia, rejeita em nome de Jesus. Entendeu, povo de Deus? Você só pode estar em concordância com algo que tem respaldo na palavra de Deus. Ouviu uma profecia, antes que ela se torne uma profetada, uma desgraça na sua vida, vai ver se está na Bíblia. O problema é que muitas vezes as profecias, elas vêm de acordo com aquilo que nós gostamos. Então é interessante dar valor na profecia, né? Amém? Mas, queridos, eu quero encerrar. Vou pedir para os irmãos que tocam vir aqui. A conclusão. Qual é a conclusão que nós podemos chegar de tudo que nós estamos falando até agora aqui? O que nós ficamos falando esse tempo todo para os irmãos e nós queremos que você entenda aqui? Qual é o valor da concordância com a palavra de Deus? Quantos dizem amém? Você pode ficar de pé? Qual é a concordância que traz realmente mudança na nossa vida? Qual é a concordância? Eu quero ler novamente o versículo de Mateus 18, 19, que eu comecei lendo. Começo da mensagem. Mateus 18, 19 diz: todas as vezes, faz assim, que dois, faz assim, todas as vezes que dois, não precisa mais, dois, que estão na terra, está na terra, irmão? Dois, na terra, pedirem a mesma coisa, que seja para a glória de Deus. Em oração, isso será feito pelo meu Pai que está no céu. Deixa eu dizer uma coisinha que acabou de vir no meu coração aqui. Dois, pedindo em oração. Marido e mulher são dois. Marido e mulher. Vocês têm orado juntos? Vocês têm concordado juntos? Irmãos, muitas vezes a mulher pede algo para Deus, o marido pede o contrário. Muitas vezes, a mulher fala, Senhor, nos dá aquela casinha que nós tanto gostaríamos de ter. O marido está orando, Senhor, eu quero aquele carrinho. Senhor, eu quero aquele celular. Senhor, eu quero aquela moto. E a mulher está orando, Senhor, eu quero aquela casa. Senhor, eu quero uma escola melhor para meus filhos. Que nada, a escola está boa, Senhor, eu quero mais. Irmão, a concordância precisa começar no casal. Amém, queridos? Não pense que se vocês não orarem juntos sobre a mesma coisa, vocês vão ter sucesso. E é interessante que Jesus fala, orar junto, dois pedir junto. É bom, porque às vezes fala, eu já tenho orado, eu tenho pedido sozinho. Alguém tem ouvido a sua oração? Alguém tem dito amém para a sua oração? Você está orando, marido, a tua esposa fala amém, Senhor, é isso que nós queremos.
Você está orando, esposa, o seu marido fala, é isso mesmo, Senhor, é isso que nós queremos. 2 concordando, dizendo amém, para a glória de Deus. Será feito por meu Pai que está no céu. Irmãos, o valor da concordância faz o céu se mover na terra, para que Deus seja glorificado. Amém? Eu estou sentindo desejo de fazer uma perguntinha aqui. Não me leve a mal se essa pergunta de repente não tem nada a ver com você. Mas é sempre bom pensar um pouquinho. Você está lembrado do dia em que você concordou que Jesus Cristo seria o teu Senhor de verdade? E você abriu a boca e você disse, eu te recebo, Jesus, porque eu concordo que o Senhor é o único caminho na terra. E alguém que estava do seu lado disse, amém. Tem alguém aqui que não se lembra de ter feito isso? Uma oração, reconhecendo, concordando que Jesus é o único Senhor, e alguém do seu lado não disse amém. Se tem, meu querido, hoje é dia de você falar, Senhor Jesus. Gostaria que todo mundo repetisse comigo essa palavra. Você pode, por gentileza, me acompanhar? Diga assim, Senhor Jesus, eu concordo que o Senhor é o único caminho, é o único intercessor, que está diante de Deus, pedindo perdão pelos meus pecados, e eu reconheço, eu preciso do teu perdão, e eu recebo o teu perdão, e eu declaro agora, que eu te recebo, eu confirmo agora, que o Senhor é o único que manda na minha vida, é o que o Senhor fala, que eu digo amém, e eu digo isso hoje, me entregando totalmente ao Senhor Jesus, concordando totalmente que Ele tem muita coisa boa para me dar, e eu recebo para a honra e glória de Deus no céu. Amém, queridos? Olha, eu não vou pedir para alguém levantar a mão se fez pela primeira vez isso, não. Mas se você foi tocado pelo Espírito de Deus, e na hora que você estava falando, você sentiu que nesse momento o que você falou foi diferente do que você já disse aí algum dia atrás, porque hoje você entendeu um pouquinho o que é concordar com o único caminho, com o único Senhor, e você hoje falou, não, se é assim eu estou dizendo amém, amém, glória a Deus, eu concordo. Querido, se você fez isso hoje para valer pela primeira vez, deixa eu te falar uma coisa, coisas vão mudar na sua vida. Você vai dizer, recebi um novo coração, sou uma nova criatura, tem alguma coisa mudando dentro de mim. E você não vai dizer, eu não sei o que é não, você sabe sim. É que você concordou que Jesus pode mudar a sua história do jeito que Deus planejou quando você nasceu. Glória a Deus, amém, amém, glória a Deus.